Finalmente, depois da queda do X, o menino Glenn apareceu com mais detalhes a respeito dos mais de 6 gigas, daquelas conversas não muito ortodoxas entre o ovo que tudo vê e seus jagunços. Pois é, a gente correu para fazer esse vídeo porque tem muitos outros detalhes a serem inseridos nessas denúncias que o Glenn trouxe hoje de madrugada. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou conversar com você também sobre a grande descoberta que nós fizemos do representante jurídico da Starlink, o advogado, ser filho do atual comandante do exército de Lula. E sim, isso tem muito a ver com o entrosamento de Elon Musk via Starlink com as defesas de vários países. Tem uma matéria muito importante que eu preciso ler para vocês. Então, vamos junto até o final. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo. Deu trabalho para parar o que eu estava fazendo e vir aqui fazer esse vídeo extra. Então deixa o like logo agora no início, compartilha nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê uma chance pra gente, atina seu sininho aí. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer, certinho, certinho. Então vamos começar com a matéria da Folha do São Paulo, que diz que as mensagens mostram ordens de Moraes para endurecer contra o X e o início, o marco zero do atrito entre o ovo e Elon Musk, que foi após a plataforma informar as regras de moderação que atingiam todo o mundo. Então tem ali uma base de regras de moderação, inclusive com a criação das notas, de checagem do X, que são maravilhosas, mas parece que o departamento dos donos aqui do Brasil queriam algo além do que a empresa postulou para todos os países, claro que tinham exceções, de acordo com a Constituição Federal do país em questão. Mas em relação ao Brasil, estava dentro da Constituição Federal e das leis do Brasil, e apenas a checagem, as notas da comunidade atendiam tanto à Constituição Federal quanto ao Marco Civil da Internet. Então vamos lá, e a matéria fala como que tudo começou e tal, mas pra gente o legal mesmo, interessante é daqui em diante, ó. Depois de reuniões de ser informados sobre discordância da empresa em relação às solicitações do ovo, o ministro, que à época era presidente do TSE, decidiu que a postura na tratativa com o X deveria mudar. Abro aspas para o ministro. Então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito, que é o inquérito das fake news. Vou mandar tirar tudo sob pena de multa. Fecho aspas. E abro aspas para o Vargas, dizendo: vamos caprichar. Desde então, o ministro tem aplicado multas e ordenado a retirada de conteúdos publicados no X por meio de decisões no STF. Como a Folha revelou anteriormente numa série de reportagens, o ovo passou a usar a ED como um braço investigativo, que é proibido, deveria ser proibido, para abastecer única e exclusivamente o inquérito das fake news, no qual o ovo é relator no processo. A conversa sobre a mudança de postura ocorreu no dia 17 de março de 2023. Esse aqui é o marco zero da mudança de tratativa com X. Logo pela manhã, às 6h58, gente, faltando 2 minutos para as 7 da manhã, ninguém pode alegar que lá esse pessoal não trabalha. Olha aí como trabalham, viu? Nossas homenagens. O juiz auxiliar Marco Antônio Vargas mandou no grupo uma publicação de uma mulher sobre soltura de presos pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Golpistas aqui é por conta da Folha do São Paulo. Foi o Tribunal Internacional. O Mula, Xandão e esse governo usurpador estão sendo acusados de crimes contra a humanidade. Prisões ilegais, torturas, campos de concentração e etc. Dizia trecho da postagem. Vocês acreditam que eu também recebi esse post lá no meu grupo privado de estudos? Pois é, até o pessoal que está mais antenado, mais ligado, ainda foi capaz de cair nesse tipo de notícia publicada. Agora, gente, foi difícil desmentir essa notícia? Não foi. Bastou uma visitinha no X e nos principais órgãos estatais, órgãos governamentais, para descobrir que era uma louca, maluca, translocada, que estava ali atrás de likes e views. Qual foi o prejuízo para a República? Zero. Nenhum prejuízo para a República.
Aí, abro aspas aqui para o juiz auxiliar, de novo. Bom dia, preciso do contato do X. Pediu o juiz auxiliar após uma servidora da ED mandar o telefone de uma pessoa de nome Hugo, Hugo Rodrigues, tá? Então, representante da empresa do X para a América Latina. Outro integrante do órgão de combate à desinformação, chamado Frederico Alvim, entrou na conversa e se colocou à disposição. Você pode ver com ele para que faça uma análise de postagens dessa natureza? Aí o Alvim disse, sim, a ideia seria aumentar um pouquinho o escopo da parceria para que questões como essa possam ser enviadas pelo sistema de alerta, obtendo tratamento. Fecho aspas para Alvim, aqui eu vou abrir uma fala minha. Como que eu entendo isso? Teria como a gente ter uma tratativa desse tipo de problema do X, não cumprindo o caminho jurídico que nós temos que cumprir de acordo com a nossa Constituição Federal e com o Marco Civil da Internet? Porque, no meu entendimento, é isso que está posto. Tá? Dá uma azeitadinha aí no sistema para a gente não ter que cumprir tão demorado, né, percurso. Vamos quebrar a lei um pouquinho, pelo menos é isso que eu entendo. Em seguida, o servidor explicou ao juiz como funcionava a atuação da plataforma na moderação de conteúdo e qual seria o caminho para conseguir que o X passasse a excluir esse tipo de publicação. Acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorado. Cumprir a lei é muito trabalhoso, né? E dificultoso, porque dependeria da boa vontade do time global, agora subordinado ao Musk. Creio que a saída mais fácil seria pedir uma calibração de interpretação da política já existente. Ora, vamos reinterpretar tudo que temos, né? Porque essa justiça, essa lei, esses percalços todos, estabelecidos exatamente por uma Constituição comunista por comunistas, já está dando muito trabalho para que a gente possa avançar com o nosso projeto de poder. Isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Vocês não acreditem, não. Isso são só os meus devaneios. Vamos voltar para a matéria que ela está interessante. Segundo ele, a política de integridade da plataforma se aplicava em 3 circunstâncias: eleições, censo e grandes referendos e outras votações dentro dos países. Como não estavam em período eleitoral, disse Alvim, o caminho seria defender que, embora as eleições tenham terminado e o novo presidente empossado, esses ataques mantêm acesa a possibilidade de novas altercações. Agora vem para mim. Que tipo de possibilidade de altercação? Manifestação, o povo indignado com o que está se fazendo com o país dele? Não sei, né? Deixa aí nos comentários o que você acha. Às 9h45, o servidor informou o juiz auxiliar ter agendado uma reunião com o representante da plataforma para as 12 horas daquele dia. Vou levantar o seguinte, aspas, tá, para o juiz. Vou tentar o seguinte, nessa ordem de preferência, 1, que removam o conteúdo que se comprometam a remover outros semelhantes, sempre que acionarmos pelo sistema de alertas, que nós denunciamos quando esse sistema foi criado. E lembram que eu disse para vocês que não havia tecnologia para se fazer vigília, supervisão das redes sociais no turno 24/7, que fosse tecnológico para expressões humanas? Eu denunciei isso aqui. Eu sabia já daquela época que não era isso que estava acontecendo lá, que eram pessoas vigiando perfis. Bem, agora a gente já sabe, está provado que o que eu denunciei à época estava certinho, né? Continuando, o juiz, e 2, o que ele pretendia, que ao menos removam esse imediatamente enquanto discutimos ajustes nas políticas, numa reunião com o senhor, disse Alvim. Perfeito, respondeu o juiz. Então vamos lá. Simplesmente abrir o texto da mensagem já te ajuda. Assim é possível conferir se o título tem relação com o texto e a data da publicação. Isso aqui eu li para vocês entenderem o seguinte. Olha só a orientação que a Folha do São Paulo está prestando serviço à comunidade, né, à sociedade brasileira, para tratar com fake news. Imagina se, em vez de perseguir, a gente quer educar a população sobre postagens de fake news na internet, por que não embarcar numa campanha de orientação como essa aqui que eu acabei de ler para vocês? Mas não. A intenção não é educar, a intenção me parece que é calar. Vamos lá.
Após expor a tática, Alvin fez questão de adiantar as dificuldades que enfrentavam com Musk no comando da empresa. Vou ver o que consigo, mas ele já adiantou que com a entrada de Musk, a equipe dele deixou de tomar decisões de moderação. Essas decisões estão sendo tomadas por um colegiado do qual eles não participam. E às 12h35, logo após terminar a reunião com Hugo Rodrigues e uma pessoa de nome Adela, Alvin mandou algumas mensagens no grupo para informar o juiz auxiliar de Moraes. O representante da plataforma, disse Alvin, deixou claro que fora do período eleitoral as regras a serem seguidas eram as gerais, sem tratamento específico para o TSE ou para publicações como a enviada pelo juiz auxiliar. Eu acho isso justo, e você? Volta para a matéria. Aspas. Com a entrada de Musk, a moderação caminha cada vez mais para ter como base a proteção da segurança, mais do que a proteção da verdade. Depende de que verdade, né? Que a gente está falando. Trocando em miúdos, uma mentira desassociada de um risco concreto tende a não receber moderação. A moderação só ocorre quando houver discurso violento, discurso de ódio, cogitação de alguma espécie mais palpável de dano, por exemplo, incitação de um ato de depredação ou coisa do tipo, pé na porta e vai invadir lá e quebra tudo e tal. Com o detalhe de que o risco à democracia, por não ser tangível, não entra nesse conceito, porque é exatamente isso. Risco à democracia não é tangível. Qualquer pessoa, qualquer mal-intencionado pode alegar que tal post oferece risco à democracia, como, por exemplo, senhoras com terço e Bíblia debaixo do braço orando em frente ao Congresso, presas condenadas a 17 anos de prisão por oferecer risco à democracia, percebem? A Jeanine Áñez está presa até hoje por ter cumprido o seu papel no Congresso de seu país, acusada de terrorista contra a democracia. É bem complicado, tá, gente? Ainda segundo o relato dele, para derrubar ou bloquear as publicações com ofensas ao ministro, seria necessária atuação judicial. Tentei convencê-los a proceder à retirada, e aí ele vem falando, né, como eles achacaram o Twitter, né, o X, para poder derrubar isso. Foram muitas negociações. Ministro Alexandre de Moraes, então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vamos tirar, sob pena de multa. O outro responde, resolvido, vamos caprichar no relatório para esse fim. Mandou então no grupo Marco Antônio Vargas. Então, mais uma vez, nós temos aqui todas as provas de como Alexandre de Moraes, segundo essas denúncias, está agindo totalmente fora da lei da Constituição Federal e do Marco Civil da internet. Mas aí, muitas pessoas têm comentado, né, a respeito dessa injustiça da Starlink, tanto que nós tivemos a notícia que os ativos da Starlink foram bloqueados no Brasil, e eu quero abrir aqui um novo raciocínio com vocês. Metrópolis fez uma matéria dizendo que o documento que pode impedir Elon Musk de separar X da Starlink é o seguinte: quando os funcionários do X aqui foram demitidos no Brasil, lembra que teve ali aquela leva de demissões, mandou aquele monte de comunista, cabelo azul, roxo, de bolinha amarelo, sovaco cabeludo embora? Quem pagou a rescisão desses funcionários foi a Starlink, e parece que tem um aviso oficial a esse respeito. Se aconteceu da Starlink pagar a rescisão contratual de trabalho daqueles bando de comunista, certamente Elon Musk vai ter problemas de desvincular a Starlink do X, embora sejam dois CNPJs completamente diferentes. Mas o que me chamou a atenção no dia de hoje, com o chegar de todas as notícias, foi isso aqui, ó. Crise no Brasil pode afetar poder de Musk sobre militares. Eu explico. O recuo da Starlink na briga entre Alexandre de Moraes e Elon Musk sinaliza uma novidade na antes inexorável ascensão do polêmico bilionário à condição de principal eminência parda de um dos mais importantes setores da economia global, que é o setor da defesa, e não só defesa do Brasil, mas também defesa dos países.
Os negócios de sua rede privada de satélites com os militares brasileiros são pífios. 15 antenas cedidas para apoiar a ação do Exército e 5 contratos totalizando 239 mil com a Marinha. Há outros negócios maiores por vir, tá? O principal desses negócios por vir é uma licitação aberta pelo Exército envolvendo 5,1 milhões de reais para ampliar a operação na Amazônia, aquela operação fronteira, a vasta região em que 90% das cidades usam cobertura de internet por satélite de Musk. Já usam, ok? O que interessa não são os valores, mas o modus operandi. Preste atenção a isso. Por obra de sua inesgotável capacidade técnica e financeira, o bilionário oferece um pacote completo que produz o foguete, que agora dá ré, e o satélite que coloca em órbita a custo muito competitivo. Ultrapassando os aspectos comerciais desse triunfo de empreendedorismo e técnica, começam os problemas. Isso aqui é muito sério, tá? Os milhares de satélites da Starlink ajudam ribeirinhos brasileiros a acessar a internet, mas não são empregados para fins, mas são empregados também para fins bem mais complexos. Por exemplo, em 2021, Musk recebeu o equivalente a 9 bilhões de reais para produzir uma versão militar segura da Starlink para os Estados Unidos. Um programa totalmente obscuro, tá? Eles têm razão nisso. No ano seguinte, o bilionário entrou no jogo para valer quando salvou, literalmente, as Forças Armadas da Ucrânia de um apagão quando os mísseis de Vladimir Putin começaram a invadir o país, começaram a cair em território ucraniano. A custos desconhecidos, numa ação opaca do governo dos Estados Unidos, Musk colocou os satélites do Starlink à disposição dos militares ucranianos. Só que logo a Starlink passou a ter uma unidade desativada sobre regiões, por exemplo, como a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Veja, o que a matéria tende a querer fazer com que você acredite é que a ação de Musk ali foi dúbia. Ele não ofereceu apoio militar, acesso à comunicação para a Ucrânia. Por que então que ele desligou os satélites da Crimeia? Porque a Crimeia foi oficialmente tomada, anexada pela Rússia. E ali na Crimeia tem uma base militar muito antiga, que, se eu não me engano, se eu não estou falando besteira para vocês, vai de lá de 1900 e tal, tá? Uma base russa ali na Crimeia. E, obviamente, se ele disponibilizasse ali os satélites Starlink, ele estaria também beneficiando a ofensiva russa, que é ilegal. A Rússia invadiu um país, acabou. Bem, então, isto posto, vamos começar aqui, vamos continuar aqui. Não por acaso, este era o argumento dos Estados Unidos para parecerem ser os fiadores do acerto Musk-Kiev. Mas o fato é que esta foi a estreia de influência privada no destino da guerra moderna. Ainda não seria o caso do Brasil aqui. As comunicações militares são privativas de 2 satélites exclusivos, um de tecnologia francesa e o outro de tecnologia americana. Claro que o repórter que fez essa matéria ainda está acreditando que esses satélites, tanto americano quanto francês, oferecem comunicação privada para as Forças Armadas do Brasil. É um tonho, mas tudo bem. Seguindo. Indivíduos com poder sobre decisões privativas do Estado não são novidades. Os produtores de armas da família Krupp ajudaram a Alemanha a tornar-se um império em 1871 e se perderam fama após a Segunda Guerra, hoje constroem as novas fragatas da Marinha do Brasil. E aí ele faz uma série de citações aqui de pessoas, famílias, complexos industriais, famílias que têm complexos industriais desde muito antes da nossa era e que continuam até hoje na nossa era, proporcionando assim ajudas a departamentos de defesa, e parece que Elon Musk está entrando com força e com vontade neste segmento da sociedade mundial. E é no meio dessa matéria que nós descobrimos que o advogado da Starlink, que é esta empresa que ajuda realmente muitos ribeirinhos, muitas escolas, muitos hospitais, etc., etc.,
por exemplo, na Amazônia, que é o ponto do calcanhar de Aquiles do Brasil, porque o mundo inteiro quer cuidar da Amazônia, e não importa de verdade o quanto o Brasil cuide da Amazônia, para que países não parem de acusar o Brasil de não saber cuidar da Amazônia, certo? Então, a gente está tratando aqui de Starlink e não de X. Advogado da Starlink é filho do atual comandante do exército de Lula. E eu ainda estou vendo gente na rede social. Elon Musk, o advogado da Starlink é filho do comandante do ditador do Brasil. Sério? Que vocês acham mesmo que Elinho não sabia disso? Com todo esse contexto que eu apresentei para vocês agora, de Elinho entrar com força e com vontade no Departamento de Defesa dos países, senhores, informação é o novo ouro, informação é o novo petróleo, tá bom? Vamos dar uma lida na matéria. Scheller Paiva, o filho, é quem assina uma carta enviada na terça-feira à Anatel, dizendo a Starlink voltou atrás e realizou o bloqueio do X. Lembra que eu comentei com vocês hoje de manhã? Determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Ovo. Aqui está o documento. Da Mareste é o escritório de advocacia do filho do comandante do Exército de Lula, que São Paulo, 3 de setembro, Tomás Felipe Scheller Paiva. A Starlink pertence ao bilionário Elon Musk, que também é dono do X, parará. Scheller Paiva é sócio da Demarest Advogados desde fevereiro de 2022. 2022, o que aconteceu em 2022 aqui no Brasil? Eleições? Que aconteceu o que aconteceu? Tá. Ele tem, e aí em 22 ele vai lá e se torna sócio da Demarest. Ele tem atuação na área de infraestrutura do escritório com foco no setor de telecomunicações, mídia e tecnologia. Uma fonte ligada à Anatel disse à coluna que o filho do comandante já representava a empresa de Elon Musk antes mesmo do estupim da briga entre Moraes e Musk. Sim, pode ter sido uma grande coincidência, mas é difícil acreditar que foi uma grande coincidência o ano de 2022. Certinho? Enquanto isso, meus amigos, vocês podem ir deixando aí os comentários de vocês do que vocês estão achando. Valéria, você está dizendo que Elon Musk é culpado de alguma coisa? Não, meu bem. Eu estou dizendo a vocês que, por um passe de mágica, a Starlink voltou atrás e resolveu bloquear o X aqui. Isso quer dizer que existem muito mais interesses comerciais para a Starlink no Brasil do que o interesse do X como empresa pela liberdade de expressão aqui no Brasil. Perca a virgindade, meu pequeno gafanhoto. Isto é geopolítica, purinha passando na sua timeline. Para encerrar esse vídeo e deixar você bastante indignado, o comandante do Exército, esse que é o pai do advogado da Starlink aqui no Brasil, ele terá um buffet de R$684 mil, que tem inclusive salmão e filé. Foi um buffet contratado finíssimo para o gabinete do comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva. Tem variedade de pratos requintados. Vamos dar uma olhadinha no cardápio para a gente ficar bem chateado? Olha isso, que maravilhoso! Pois é, vamos lá. Deixa eu achar aqui. Sai daí o anúncio. A licitação para fornecimento de refeições foi aberta na última sexta-feira. O edital prevê 3 tipos diferentes de coffee break, com número de convidados entre 50 e 200 pessoas. 3 tipos de coquetel volante, 2 tipos de almoço e jantar e 2 kits diferentes de café da manhã ou coffee break do tipo reservado. Vamos lá. Aí tem a justificativa. Então tem aqui, eu não sei, eu não lembro, gente, o nome desse prato aqui. Mas tem pratos como esse. Isso aqui deve ser alguma coisa com champignon e molho madeira. Aqui salmão ao molho de maracujá. Nossa, eu preferia o molho de alcaparra. Mas tudo bem. Aqui deve ser um tornedor ou um medalhão com champignon, molho madeira e arroz à piamontese.
Deve ser isso, mais ou menos. A gente conhece alguma coisa, tá? A justificativa para a contratação é que a recepção de militares de outros países e as reuniões do alto comando da corporação estão entre as missões institucionais do gabinete do comandante do Exército. O requinte contrasta com a comida servida a militares de baixa patente das Forças Armadas e da Força Aérea Brasileira, que afirmam receber refeições com larvas e insetos. Então, assim, a gente tem o Ministério da Defesa e o segmento defesa de países, tá? Muito envolvidos com pessoas, com indivíduos, com empresas privadas. E em muitos casos, na história da humanidade, as empresas privadas deram o tom do que certos departamentos de defesa de nações inteiras tiveram como ações efetivas ou não, para seu bem-estar ou não, para sua salvação ou não. Aí eu quero abrir esse flanco aqui com vocês. Todas as ilegalidades que nós estamos vendo ser cometidas, por vocês sabem quem, como uma empresa que está, teoricamente, lutando para defender a liberdade de expressão, mas que só tem poder para lutar pela liberdade de expressão por causa de uma outra empresa cujo dono do X é sócio, que é a Starlink, que está diretamente ligada com o Departamento de Defesas de países. A gente não está tratando só dos departamentos de defesa americano. Como você pode ver aqui na última matéria que eu li, penúltima matéria que eu li para vocês. O Musk ajudou a Ucrânia e prejudicou a Rússia ao a Rússia tentar obter informações não muito ortodoxas através de espionagem do Starlink na região da Crimeia. Isso é muito importante para a gente conseguir ter uma visão ampla de tudo o que está acontecendo no Brasil e qual é o lugar do Brasil nesse latifúndio. Eu não sei, buguei geral, fiquei confusa, mas você pode me ajudar, deixando aí nos comentários, e eu já estou aí dando pitaco em tudo que vocês falam, porque esse é o meu trabalho, pitacar à vontade. Meu trabalho já foi mais honrado antes. Hoje, a gente só dá pitaco, que é mero pitaco, que talvez não ameace a democracia. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com, e na descrição eu sempre deixo 2 ferramentas bancárias e uma conta no PayPal. Tá certinho? Para você que nos acompanha de fora do Brasil. Tô impactada, gente. Eu tô impactada. E você? O que você acha?